Salve F1 Maníacos, tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o F1 Mania em Dia, quadro que traz para vocês aí de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas no horário de Brasília, aqui no YouTube, alguns dos principais destaques do esporte a motor. E hoje então começamos mais uma semana aí, dia 5 de abril, segunda-feira, ontem, domingo de Páscoa, muito chocolate aí para todo mundo, com certeza. Eu aqui sou um chocolatra assumido, mas é isso, a gente começa mais uma semana agora já focado então na segunda etapa da temporada 2021 da Fórmula 1, o GP da Emília-Romanha, que acontece no próximo domingo, não nesse, na outra semana, dia 18 de abril, tá legal? E hoje eu vou falar aqui para vocês sobre Aston Martin, né? Além de Aston Martin, a gente vai falar um pouco sobre a Mercedes e a Red Bull, também, inclusive, inspirado aí num comentário do Daniel Santos, que trouxe aqui dizendo, vou até já falar o comentário do Daniel aqui, então o Daniel colocou assim, ó, em relação a Aston Martin, não será toda vez que uma cópia dará certo, tem que fazer que nem a McLaren, inclusive ele diz que é a equipe favorita dele, motor Mercedes, porém sem muitas cópias. Então, baseado nesse comentário aqui do Daniel, a gente vai fazer o nosso programa de hoje, tá legal? E claro, lá no final eu trago mais comentários aí do nosso último vídeo também. Então já prepara aí sua pergunta, se você já tá com o botão aí, já clica no curtir também, se você não é inscrito no canal, inscreva-se que eu volto depois da vinheta. Bom, amigos, então é isso. A gente tem aí mais uma semana começando de Fórmula 1, a gente vai caminhando agora para a segunda etapa. Claro, muito se fala aí sobre a hierarquia do grid da Fórmula 1, mas antes de mais nada eu quero deixar claro aqui para vocês que eu também acredito que a gente precise de pelo menos mais uma ou até duas corridas aí para a gente ter uma noção real da hierarquia do grid da Fórmula 1. Mas claro, até lá a gente vai tentando interpretar aí o que vem acontecendo para a gente tentar ver o porquê, então, que a Mercedes aparentemente não é a mais forte desse grid de 2021 e principalmente também porque a Aston Martin, né, nesse casamento com o Sebastian Vettel, que tinha tudo para dar certo, ainda não embarcou nessa temporada. Então, como eu disse, foi uma pergunta aí do Daniel Santos que colocou aqui pra gente que as cópias da Fórmula 1 nem sempre dão certo, e é nisso que eu quero falar. Então a Mercedes esse ano realmente parece ter um carro que aerodinamicamente não é tão bom quanto ela sempre teve, e mais do que isso, é um carro abaixo, inclusive, do Red Bull, RB16B. A gente pode interpretar isso de algumas formas, inclusive com a última declaração da Honda, e dizendo que o motor ele é um pouco mais compacto, até foi feito de propósito para poder encaixar e facilitar o trabalho do Adrian Newey, então, que é o design da Red Bull, e parece que o Adrian Newey saiu na frente nesse primeiro embate aí com a Mercedes, né? E então o problema aí, tanto da Mercedes quanto da Aston Martin, parece que é o rake alto. As duas equipes, então, elas na verdade trabalham com o rake baixo, que é o carro mais coladinho ali, a traseira mais coladinha no chão, enquanto a Red Bull e as demais equipes do grid trabalham com esse rake um pouco mais alto. Vou usar um exemplo aqui, às vezes a gente vê um carro na rua que a parte da frente do carro, a roda dianteira é um pouco mais baixo e a traseira um pouco mais empinada. É isso, é disso que se trata o rake, né? Quando a gente fala de rake na Fórmula 1. Então esse problema, que é um problema da Mercedes, na verdade a Aston Martin, por causa dessa cópia que ela vem fazendo, que ela fez, né? Ficou evidente aí no ano passado com o Mercedes cor-de-rosa ali, baseado no W10. Nesse ano, o carro da Aston Martin não tem tantas semelhanças, tem algumas, mas não tão assim descarada quanto era realmente com relação ao W12, o RP20 e o W10, na verdade, eu falei W12, o W10, mas sim, qual o problema que a Aston Martin tem logo de cara? Por ser uma cópia, por ter feito essa cópia e vir, né, trabalhando a sua evolução através dessa cópia que ele teve, então ele herda um problema que a Mercedes tem, que é o lance do rake baixo. Não era um problema, na verdade, né? Inclusive, era um ponto polêmico. Será que o rake baixo da Mercedes faz mais sentido que o rake alto da Red Bull? Sempre foi, né, em torno disso também as discussões, mas agora com essas novos regulamentos, foram poucas coisas, mas a gente sabe, mudou o assoalho ficou um pouco
um pouco mais estreito ali no final, onde se encaixa ali com as rodas, onde fica também a carenagem do motor, além também de algumas mudanças na asa traseira, ela também está um pouco menor, tivemos algumas mudanças nas aletas, nas entradas de ar, tudo isso para gerar um carro aerodinamicamente menos eficaz, né, cerca de 10%. E claro, as equipes estavam trabalhando em soluções para poder anular isso, né? E a Red Bull parece que alcançou isso, enquanto a Mercedes não. E aí a primeira coisa que veio depois da disputa era, pô, por que a Mercedes então, se o problema não é o reiki, por que a Mercedes então não abaixa o seu carro? E aí teria também esse conceito de reiki baixo, e então poderia ter uma vantagem ou se colocar ali na disputa mais acirrada com a Red Bull. E na verdade o Chauvelin, então, que é o diretor técnico da Mercedes, ele afirmou que é impossível, né, a gente ter uma redução aí de, ele colocou 30 milímetros, seriam aí 3 centímetros, porque isso afetaria toda a estrutura do carro, principalmente ali a parte de suspensão, mas toda a estrutura do carro teria que ser alterada, inclusive as aletas, o fluxo de ar teria que ser redirecionado também, então abaixar simplesmente o reiki seria como jogar fora a temporada. Então a gente pode esperar uma Mercedes sim sofrendo com um pouco de problema aerodinâmico, muito porque desse reiki baixo, que parece que com as novas regras o reiki alto foi que deu vantagem, mas claro, a Mercedes também já está trabalhando numa solução para o carro, e já para a etapa do GP de Imola, então a próxima etapa, a Red Bull também planeja outras atualizações. Mas voltamos a falar aqui da Aston Martin. Então a Aston Martin herdou esse problema, né? E parece que o casamento entre o Vettel e a equipe também não começa da melhor forma possível, né? Então o Vettel deu declarações aí dizendo que ele não se sente confortável com o carro, que ainda não conseguiu se adaptar ao carro, a pilotagem do AMR 21 também não agrada muito ele não faz sentido com a pilotagem dele, então a gente já tem um começo de casamento conturbado, a gente soma aí a Aston Martin ter dado alguns problemas da Mercedes, e claro, a Aston Martin não tem o poder que a Mercedes tem de poder, digamos assim, revirar as coisas. Se tem, a gente vai ficar sabendo nessa temporada, mas aparentemente a Mercedes tem mais poder disso. Então a gente começa, sim, ligando um alerta ali para a Mercedes com relação à Red Bull e a Aston Martin com relação à briga dela pela terceira, quarta posição ali no grid dos construtores, e mais do que isso, né, vamos ver se o Vettel aí consegue se encaixar de alguma forma nesse bolo aí, se ele consegue fazer funcionar um carro da Aston Martin do jeito que ele pretende, tá legal? Então antes de eu trazer a pergunta do dia aqui, eu vou trazer os comentários que a gente teve aí do último vídeo, né? Então na sexta-feira, né? Vamos voltar um pouco aqui. E aí o Luiz Paulo Ferreira Pimentel até parece com o nosso assunto de hoje aqui, mas ele coloca aqui, ó, eu acho que a Mercedes já compensou um pouco, então essa perda aí aerodinâmica, né, vamos aguardar o próximo GP. Sim, a gente tem que aguardar pelo menos, eu acho que para a gente ter uma boa ideia da hierarquia, a gente tem que aguardar aí Imola e Portimão, que vem na sequência, pelo menos 3 corridas para a gente saber o real posicionamento das equipes no grid da F1 2021. Né? Mais um comentário aqui, então, do Estênio Costa e Silva. Comentário muito interessante dele aqui pra gente. Ó, então ele colocou aqui, ó. Eu também acho que o melhor carro é o da Mercedes. Ele acha que o melhor carro é o da Mercedes. Se os pilotos da Mercedes fossem Hamilton e Verstappen, o Verstappen ficaria na frente. E Hamilton sabe disso. Por isso o veto sobre o companheiro de equipe, né? Ele está com medo da Mercedes chamar o Verstappen para a equipe. Esse é o comentário do Estênio. Aí se você não concorda, já pode escrever aí, vai rebatendo aí o Estênio também, e vamos aqui, sempre é muito legal a participação de vocês, para a gente poder trazer além daqui essa discussão também, a gente se inteirar aí mais nos assuntos, tá legal? Então, ó, o Valdec Vaslan Oliveira também trouxe um comentário muito interessante aqui pra gente, eu vou ler para vocês. Então, ó, nos últimos anos temos uma repetição. No começo da temporada, as outras equipes, né, criam uma expectativa com relação à Mercedes. É normal. Aí lá vai a polêmica aqui do Valdec, desculpa. Acho que a Red Bull se aproximou um palmo, mas ainda faltam 2. Será que a Red Bull aproximou 1/3 aí do caminho, ainda a Mercedes está na frente? Não sei. Esse começo indica a Red Bull melhor, tanto em velocidade de reta, que foi uma reclamação da Mercedes, também quanto nas curvas, tanto em voltas rápidas quanto no ritmo de corrida, mas claro, falei aqui mais de uma vez, já vou falar de novo, a gente precisa sim aguardar outras corridas para ter uma ideia
melhor aí desse grid, né? Vamos para mais um comentário aqui, então, do Josimar, né? Vamos lá. Se o Verstappen tinha um carro muito melhor, por que não passou o Lewis Hamilton nas 3 voltas seguintes após devolver a posição, já que estava tão melhor que ele? Então aí, algumas pessoas interpretaram que foi falta de pneu, que o pneu esquentou muito, que ele perdeu, mas quem tem aí a F1 TV Pro, eu tenho a F1 TV Pro aqui, até para poder trazer mais informações para vocês. Eu fui olhar a onboard, olhei repetidas vezes as onboards, tanto do Hamilton quanto do Verstappen aí nessas voltas, tanto nas voltas que antecederam e também nas voltas depois aí que o Verstappen cedeu e tentou voltar atrás do Hamilton. Claramente o Verstappen ele perde concentração, sim. Ele começa a dirigir, a tentar ir além do limite do carro, a gente chama de overdriving, ele começa a dar overdrive, inclusive por 2 vezes o carro ele distraciona, você vê que ali houve realmente um erro aí do Verstappen, e depois então faltando já ali 2 voltas, ele passou com 3, ele devolveu a posição, faltavam 3 voltas, faltando 1 volta e meia na última volta, ele começa a se aproximar muito rapidamente do Hamilton, e chego a dizer aqui que se a gente tivesse mais uma volta, ele passaria de novo o Hamilton, mas para mim, no meu conceito, ficou um pouco de falta de concentração ali, mudou a vibe do Verstappen, ele vinha para passar, quando passou teve que devolver, enfim, e isso gerou todo um comprometimento aí do final da corrida do Verstappen. Então tem isso, e também tem sim os pneus mais desgastados ali, ele não conseguia mais atacar o Lewis Hamilton, tá legal? Então esses foram os motivos, realmente o Verstappen aí, para mim, ficou devendo um pouco nesse final, ficou devendo um pouco no sentido do Hamilton. Do outro lado a gente tem um Hamilton, né, 7 vezes campeão, aí sem dúvida nenhuma um dos melhores pilotos da história, talvez o melhor piloto desse grid da Fórmula 1 de agora, disputa ali com outros, com Verstappen certamente, mas então o Hamilton também brilhou nesse final aí para poder conquistar a vitória para a Mercedes, uma vitória que realmente tinha tudo para ser aí da Red Bull, né? Vou colocar aqui então mais um outro comentário, o Rafael Enoch também falou aqui, deixou um comentário falando que os carros são praticamente os mesmos, então ele acha que a Mercedes vai corrigir as falhas aí ainda para essa temporada. E para finalizar, desculpa, o comentário aqui do Luciano Moura, tá legal? Então, ó, diz ele aqui, nesse momento a Red Bull está com um carro melhor e mais competitivo, óbvio. A Red Bull falhou em sua estratégia, porque dificilmente eles falham. Talvez eles ficaram tão soberbos com o carro, né, superior, que cometeram esse vacilo. E outra, Hamilton na verdade deu a vitória à Mercedes, porque carro não tinha, mas para disputar com o Verstappen, a sua experiência e técnica sobre o carro fez com que o Verstappen vacilasse. Então ele acha também aqui, ó, que o Verstappen não vai ser tão audacioso assim nas próximas, né? E demonstrou então que não é só, e o Hamilton demonstrou que não é só carro, é também uma questão de conjunto, né? A vitória desse início teve porcentagem dele, não foi só carro, como a maioria das corridas da temporada passada. Esse é o comentário do Luciano Moura. Então eu agradeço sempre aqui os comentários de vocês, inclusive vou para a pergunta do dia, né? O que vocês esperam da Aston Martin e do Vettel? Será que a gente vai ver aí, na verdade, as coisas dificultando cada vez mais, ou o Vettel vai conseguir se recuperar dessa primeira corrida difícil, desse primeiro momento difícil ali na Aston Martin, e vai voltar a vencer ali primeiro dentro da Aston Martin, depois quem sabe mais à frente ali? Ou será que o quê? O Vettel na verdade foi muito bom durante um tempo, mas nessa nova Fórmula 1 ele não se acostumou e passou de um grande piloto para um piloto mediano? Então essa é a pergunta polêmica aí do dia, tá legal? Então, mais uma vez eu peço para vocês que estão comigo até agora, curtam esse vídeo, deixem aqui a resposta da pergunta, deixem também seu comentário aí, a gente vai sempre trazer aqui assim que possível, tá legal? É muito bacana essa participação de vocês e muito importante aqui pra gente, tá legal? Então, o vídeo de hoje é esse, eu fico por aqui, volto amanhã com mais novidades aí sobre o esporte a motor e sobre a Fórmula 1. Um grande abraço e até mais!